Gente, eu tô muito feliz hoje porque eu tô com um convidado muito especial aqui. É o maior colecionador de gibis barra HQ barra quadrinhos do Brasil. Kendi, seja bem-vindo ao nosso Muito obrigado. podcast. Tudo bem? Tudo bem, gratidão. Pessoal, gratidão aí pelo convite. É sempre um prazer falar sobre quadrinhos, que quadrinhos representa cultura, né? Eu fui alfabetizado pelos quadrinhos. Olha, Então, quando eu era garoto, eu desenhava e eu queria ser desenhista. Só que estava no interior, meu pai quebrou, ele tinha uma quitanda, e eu vim para São Paulo em 72, existia 20 profissões regulamentadas. E aí que eu descobri que o ensino é novo no Brasil. Então, por exemplo, primeira turma de administração no Brasil, 1965. certo. Primeira turma de psicologia, 1968. Primeira turma de nutrição, 1970. E em 72 eu estava aqui. Aí eu pensei, qual a profissão, as profissões que depois de formado vai me dar um dinheiro para eu comprar uma casa e trazer meus pais? Engenharia, 10 salários mínimos. Então, mas eu fiz certo. Eu me formei com 22 anos e com 23 eu já ganhava 10 salários mínimos. Olha, que bênção. Só que dos 18 aos 25 anos, por aí, eu doei todos os gibis que eu tinha. Calma, a gente vai chegar nessa história, calma. Muita emoção, muita emoção. Bacana. Também a gente tá com o Max aqui. Obrigado, Max, mais uma vez aí pela presença. Obrigado, JP. Meu nome é Max Camilo. Minha audiodescrição, tô de barba, moreno, cabelo preto, um pouquinho de entradas aqui na testa, aqui, né? Da idade. Tô com um moletom cinza, uma calça jeans e um tênis preto. Para as entradas aí, o Sr. Kendi depois tem uma fórmula aí para ajudar, Fala hein? isso aí para voltar, né? O Sr. Kendi tem a solução para isso. Pessoal, eu trouxe... Cara, tô muito feliz com esse tema, porque é um tema que eu gosto muito, que eu também sou colecionador de quadrinhos, né? Barras, sei lá, gibis, barra, né? Que a gente não sabe o que é hoje aí, barra, não sei o quê, né? HQs, etc. E eu trouxe alguns exemplares do meu acervo. Bom, deixa eu dar uma destacada aqui rapidinho, cara, eu não podia deixar disso. Pato Donald número 1, original, tá? Eu trouxe até aqui o fax, pra vocês verem que é original mesmo. Ele é maior. É vermelho também. Perfeito, né? E, cara, eu comecei minha coleção de quadrinhos por causa dessa revista aqui, ó. A revista Mad. Essa aqui é a número 1 da editora VEC, a primeira edição que teve no Brasil. E eu lembro que, assim, a Mad não era uma revista, a Mad era um gibi. E que lá nos Estados Unidos eles foram meio que caçados, né? Teve o pessoal, a cultura americana lá, achou que a família estava sendo prejudicada de ler, né? Uma revista dessa, porque é igual a Krypton lá também, Tales of the Crypt, né? Que é também da mesma editora. Então teve um selo lá que eles tiveram que mudar de gibi para revista. Cara, no Brasil teve alguma coisa também nesse sentido de ter de proibições, alguma coisa assim, que você lembra assim, da história? O gibi no formato comics, ele começou na década de 30. Né? Até o nome, o Roberto Marinho acabou vingando o nome, que significa um negrinho maroto. Né? O gibi. Por muito tempo parecia a figura dele. Depois, as editoras foram crescendo e na década de 50, o modelo que... final da década de 50 e 60, o modelo de educação começou a mudar. E aí eles achavam que o gibi era prejudicial à cultura. E que as cartilhas de Caminho Suave, essas coisas, livros de matemática, era realmente a solução. Então, professores, a sociedade, a igreja foram contra os quadrinhos. E muitos deles, infelizmente, foram queimados, por isso que eles são mais raros. Então, Kendi, quer dizer, era essa a pergunta, né? O que dá o valor, né? O tanto valor para um exemplar, para um gibi, né? Então, o que dá tanto valor financeiro quanto esse valor no mercado de colecionismo? Primeiro é a predileção. Você pode ter uma revista que ela é raríssima, mas ninguém gostou dela direito. Então, ela não tem o valor para a época, nem da pessoa que teve predileção. O gibi fica raro quando você gosta do personagem, ou gosta do traço do desenhista, ou do roteiro, alguma coisa que te remete à infância, te remete àquele local.
Então, por exemplo, teve gibi que eu vi quando eu tinha uns 10 anos de idade, lá no interior, em Monte Alto, e do sítio, eu nunca mais vi. Quando eu encontrei esse gibi em São Paulo, eu senti até o cheiro do mato. Nossa. Eu vivi naquele local, né? Estava escurecendo, senti até o cheiro do mato. Ou seja, me jogou naquele momento, né? A um momento muito feliz. Ele teve um resgate. Olha, assim, fazendo comparação, tem toda a razão. Tem uma loja ali no centro de São Paulo que tem uns videogames antigos ali, super bem preservados, né? Eu realmente, me peguei outro dia na frente da vitrine ali, olhando. Eu fiquei ali minutos olhando o Master System, o Mega Drive, o Neo Geo, né? Assim, realmente ficou remetendo à infância. Então, é uma coisa que tem um valor... afetivo, né? Kendi, quando que você recebeu a notícia que você era o maior colecionador do Brasil, assim? Como que foi essa... Eu não sabia. O Marcelo Duarte, do Guia dos Curiosos, ele me convidou para uma entrevista. Ele falou, Kendi, você é o maior colecionador de gibi do Brasil. Eu falei, não, eu não sei se eu sou isso mesmo. Ele falou, eu já chequei. Ele falou Nossa. assim, tem gente que tem um montão de gibi, mas ele é um detentor. Ele comprou porque ele tinha dinheiro e guardou, mas ele não lê nenhum gibi. Então, não é um colecionador. O colecionador ele tem que gostar da revista, do traço, do desenhista, da história, alguma coisa afetiva. Não assim porque você tem dinheiro e você comprou para ter. Isso daí pode acontecer qualquer coisa, é um investimento, vai ser lá, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, tem um outro local que falaram que tinha muito gibi, ele realmente foi, mas era ele comprava os encalhes das bancas de jornais e depois ele fazia pacotes e vendia para praia, para interior e tal. Mas não é um colecionador. Então ele falou assim, definitivamente você é o maior colecionador de gibis do Brasil. Agora, tem nichos, então eu falo que eu sou de gibis mais antigos. Porque, por exemplo, tem pessoas que são colecionadores do Tex, e tem todos os Tex, inclusive o último da banca. Aí eu não vou competir com ele, entendeu? Certo. Porque a minha quantidade, 165 mil exemplares, mesmo guardado em vários lugares, eu não tenho mais espaço físico. Por isso que Eu tive esse problema também. por isso que esses gibis de agora, capa dura e tudo mais, eu não tenho comprado. E JP, Kendi, assim, a gente viu alguns exemplares, né, de produtos de colecionismo, até pode dar mais exemplos, né, JP, sendo vendidos atualmente na internet por milhões de dólares. Como que um comprador pode se proteger de exemplares falsos? Como que você sabe que aquele exemplar foi produzido no ano que está ali? Como que você identifica? O JP mostrou aqui dois, né? Que se você olhar um para outro, para quem não sabe... Lembrando que isso aqui não é falso, ele foi uma reedição, né? Isso. Mas, Só assim, que o original, a raridade está nesse daqui. Exato. Só que esse daqui, na lateral, está escrito facsímile, reimpressão 1980. Entendi. Tá? Isso você já E tem já todo um observa. processo, né? Que o olho do Zé Carioca é diferente. Então, mas como Exato. você sabe? Como que se sabe, né? História, né? Não, mas todos eles, né? pelo papel, porque o papel foi melhorando ao longo do tempo. Esse papel jornal da época, esse daí você já sabe se ele tiver muito um gibi de 1930, por exemplo, se ele tiver impecável, dá para desconfiar. Você olhando pelo papel, você consegue ver. Lembrando que assim, né? A minha coleção aqui tem 40, 47, 50, mas assim, tá impecável porque tá com plástico em cima de plástico, em cima de plástico, né? E, cara, só li sendo bem sincero, eu li, quando eu adquiri, obviamente, eu li a primeira vez e não fechei, e não abri mais o plástico, eu coloquei dentro do saquinho e fechei. Ah, mas se não ler de novo, aí eu leio em PDF. Né? Você vê na internet, pega e pronto, cara. Mata a curiosidade e a vontade. Mas sendo bem sincero, assim, por exemplo, a Mônica número 1 aqui, né? A primeira história da Mônica é a Mônica Daltônica. Legal. Inclusive, tem uma curiosidade nessa edição, que apesar de ela ser uma das mais novas aqui, eu não sei o que aconteceu na época com esse papel da Editora Abril, cara, que minha Mônica, pelo menos aqui, ela não tá... O vestido vermelho que tá dentro, que é dela, né? Já tá meio amarelo, já tá desbotando. Então, ou seja, eu falei, será que eles tiveram a tecnologia suficiente? Porque a primeira história é Mônica Daltônica, né? Será que eles modificaram de propósito? Não, é porque tá ficando bem velho. Então, cada vez que eu tiro do plástico, realmente... o ar e tudo mais acaba deixando ele um pouco mais prejudicial, né?
nesse formato. E deixa eu contar uma curiosidade. Anda? Quando eu decidi guardar ele em um local, você fica muito preocupado com traça, com cupim, essas coisas. Aí eu vi assim, eu estudei os insetos, mesmo os que voam, eles começam pelo chão. E o cheiro que eles não gostam, pimenta do reino em grão, Olha. não moído. Então eu pego um plástico, coloco o pimenta do reino em grão, coloco debaixo das prateleiras, tá? E aí os insetos não vêm. Olha. Aí dura mais ou menos cada 6 meses, por aí você tem que trocar. Ok, Andy, você falou que você tem em torno de mais de 100 mil exemplares, né? 165 mil. Cara, você tem paciência para chegar um por um e ficar limpando lá as prateleiras? Não tem. Como não que você tem. faz isso, cara? Então, A manutenção desse acervo. Então, a manutenção do acervo é assim. O ano passado eu tive 4 cirurgias do olho direito. Certo. Então, foi um ano que realmente eu nem vi. Então, eu tenho, desses 165 mil, eu devo ter uns 20 mil repetidos. Então, eu deixo muito bem preservado os da coleção e eu leio mais os repetidos. Os repetidos. E qual que foi aquele que você falou, cara, eu sou apaixonada pelo gibi, quadrinhos, e qual que foi o personagem, o gibi que você falou, cara, eu vou colecionar? Na realidade foi assim, quando era garoto, meu irmão mais velho comprava gibi, ou trocava, e a gente lia. Então eu acabava gostando muito, ele mais pela história, mas eu pelo traço, que o desenhista vê de outra forma. Então eu procurava, eu lembro que eu não tinha caderno ainda, aos 6 anos de idade, eu desenhava com carvão no chão de cimento. Né? Depois, lá no interior não tinha esse papel de pão aí de hoje, essas coisas assim e tal. Então, mas eu pegava o caderno que não se usava mais, sobrava páginas, e fazia os desenhos lá dentro, procurava copiar assim mais ou menos a altura. E eu fiz umas histórias em quadrinhos, quando eu tinha uns 13 anos, 14 anos, eu cheguei a fazer história em quadrinhos de 100 páginas. Só que 100 páginas? O meu modelo, assim, eu não faço esboço, eu faço o desenho já inteiro. Assim, Certo. Quadrinho por quadrinho. Né? E é interessante que o meu, eu pensava mais ou menos na história e eu ia indo e modificando, até dar o finalzinho. Né? Eu acabei perdendo muito desse material, infelizmente. Atualmente, você já comprou algum quadrinho atualmente? Compro. É mesmo? Quando eu tenho aqueles grupos de quadrinhos. Não, grupos de quadrinhos antigos. Ah, de antigos, não os novos. Aí quando eu vejo algum que eu tô com saudade e o preço tá bom, eu acabo comprando. Nossa, você acredita que eu tenho isso também, cara? Eu tenho, porque o Mickey eu gosto bastante, só que, assim, tem uma fase do Mickey, que é o número 400 e não sei quanto agora, não lembro, 427, alguma coisa assim, não lembro, que é a fase do Comando Laser, que é ele e o Pateta, são agentes secretos. Eu acho que são em torno de mais de 10 episódios, mais de 10 números. Então, é uma fase que eu particularmente adoro, cara, eu adoro. Tem gente que critica pra caramba, mas eu adoro as histórias, cara, lá. E remete à infância. Remete, tá? É de 86, tá? Eu lembro da data. Mas assim, cara, eu tenho na época que eu comprei, tem todo o plastificado bonitinho, mas sempre quando eu tô caçando, assim, fazendo alguma caçada de um quadrinho, eu sempre procuro esse, você acredita? Pra ver se tem um melhor que eu já tenho, assim. E é o famoso backup. Falei, não vou deixar o meu guardadinho, mas esse aqui eu deixo na cabeceira lá pra ler. Porque eu adoro, cara, essa fase do Mickey nacional, né? E que, inclusive, foi escrito por um ator nacional. Brasileiro, quer dizer, que eu achei fantástico. É muito boa a história, eu acho da hora. Mas tem gente que não gosta e tal. Inclusive, Panini, sei lá, quem que é que tá detentor desse negócio. Por favor, pegue o comando laser do Mickey. Faça aí um encarte, sei lá, os melhores momentos deles. Vamos, eu com certeza vou comprar. Demais. Cara, sabe por que eu perguntei? Não desses quadrinhos antigos, né? Que a gente sempre tem esses grupos, né? Que a gente participa desses grupos e tal. Mas que assim, quando a Editora Abril ela perdeu a concessão da Disney, a Disney passou aí, tá? E foi pra Culturama. Né? O Pato Donald, o Mickey e o Tio Patinhas. Inclusive, deixa eu só falar uma vez. Claro. Eu sou engenheiro de telecomunicações. Década de 70, eu era responsável pela Editora Abril, na parte de telecomunicações. Olha. Eu tomei café com o Vitor Tivita, com os filhos também.
e falei que gostava de quadrinhos. E ele falou que começou a vida dele, né, nos quadrinhos. Inclusive, ele registrou todos os meses do ano. É que abriu a empresa em abril. Mas todos os meses, tanto é que a Edições de Outubro, ela teve que mudar de nome porque estava registrado em nome do Tivita. E ele falou, ó, começamos a nossa fortuna com Disney e eu estou orientando meus filhos a nunca sair da Disney. Mas eles saíram. Nossa. Demais. É uma judiação, né, cara? Eu, pelo menos, assim, vi a Editora Abril, né? Eu adorava tal, e o estado que ficou, enfim. Mas, assim, que eu falei do Tio Patinhas, até ele tá aqui em homenagem, exatamente por essa história que eu vou contar. No primeiro número da Culturama, o Tio Patinhas, a fortuna dele, ele troca as moedinhas por criptomoeda. Então, ou seja, a Caixa Forte fica sem nada. E os irmãos Metralhas vão lá, vão querer roubar. O Tio Patinhas tá falido, sei lá, não tá sem dinheiro e tal. Na verdade, não, ele tá com as moedas virtuais, cara. Olha que coisa louca, né? E assim, ele ficou com aquela coisa meio que... não em depressão, ficou, mas e aí, cara, como que eu vou fazer pra nadar? Aí ele tinha ele fez um backupzinho dele lá com as moedinhas, colocou na banheirinha lá na casa dele. Perdeu o propósito. Perdeu o propósito. Ele voltou, obviamente. Exatamente. Mas quiseram modernizar a história, né, do personagem para os dias atuais, Aliás, cara. O que remete muito à infância, como a gente tá falando aqui, né? É o DuckTales, né? E assim, eu sou super fã da DuckTales. A música, tanto a música original em inglês, quanto a dublada, sensacional. Se puder, a gente assiste de novo. Tinha o jogo também no Mega Drive ou Sega Genesis, assim, era o jogo. Era sensacional. Então, DuckTales realmente cara, é uma coisa DuckTales, né? Veio o Silvio Santos que trouxe, né? No SBT, foi em 88, eu lembro. Inclusive, o primeiro episódio, que é o Tesouro do Sol Dourado, né? Dos Sóis Dourados, ele passou na íntegra, porque são 5 episódios, né? O Silvio Santos deixou de passar o programa dele para passar DuckTales de domingo. A estreia Meu, foi um sucesso. Nossa, arrebentou, adorava, cara. E era muito instrutivo mesmo, você aprendia muito. Aprendia. O DuckTales, assim, por ser uma história meio que, entre aspas, infantil, ele tinha muita coisa adulta, assim, né, cara? Inclusive, no estado... toda a mecânica dele, a produção, os episódios eram dos mais caros da Disney para produzir, cara. Ele era... Não, porque o Max falou, a música é maravilhosa. A trilha sonora da DuckTales é maravilhosa, né, mano? É demais, assim. Ok, você falou do Tex, né? Que você gosta desse personagem? Gosto também. Na verdade, assim, ele começou como o Júnior. Parecia um talão de cheque. A revista. E... só que... a revista Tex, por exemplo, no Brasil, ela foi bem em vários países, mas ela não entrava nos Estados Unidos. Por quê? Os americanos falam que o faroeste aconteceu nos Estados Unidos. Não tem nada de bang italiana, essas coisas assim, né? E só que o Bonelli depois mudou a estratégia e pegou desenhistas americanos bons, tipo Joe Kubert, que desenhava Tarzan, os personagens, para desenhar o Tex. Aí ele acabou entrando lá nos Estados Unidos também. Cara, e o que você acha das coleções de hoje, assim, Kendi? Que o pessoal pega essas coleções novas, né? Porque o pessoal tá bem, assim, bem servido hoje, digamos. Sim, assim, eu não tenho apreço de ter uma coleção hoje, cara, porque eu gosto dos gibis antigos e tal. Eu sou colecionador de número 1 e edições raras, né? Não que essas edições de hoje não vão se tornar raras daqui a uns 40 anos, possivelmente. Você precisa ter espaço físico, tá? Dinheiro para comprar e precisa de tempo para ler. É os 3 pilares, né? Senão não adianta muito, né? Então, as pessoas, às vezes... muita gente ainda pensa em investir e deixar guardado. E olha só que interessante. Na época, década de 80, Abril Jovem publicou um monte de coisa. E o pessoal foi colecionando e guardando. Aí, quando essa pessoa chega aos 20 e poucos anos, ela vai casar. E aí a esposa nova, né, que era a noiva, fala assim, ó, não traz esses cacarecos para mim. E deixa na casa da mãe. Passa lá uns anos, a mãe fala assim, olha, eu não quero mais esse negócio aqui. Né, tal. Aí ele é obrigado a vender. Entendeu? Então tem momentos que você acha de monte.
É como se esse fenômeno ocorresse com um monte de casais e tivesse acontecido isso daí. Também tem essas coisas também. Entendi. Aconteceu isso com o senhor? Não, Não. não. Comigo não. Quando eu casei, eu não tinha nenhum gibi. Ah, que legal. Eu voltei a colecionar, foi assim, eu já tinha tido os 2 filhos, Aham. eu comecei a sonhar todas as noites que eu tinha voltado a colecionar. Nossa. E nos meus sonhos vinha capas que nunca foram publicadas, histórias também que nunca foram publicadas. E eu comprei o jornal Primeira Mão e vi lá algumas pessoas vendendo. Comecei a comprar e falei assim, escuta, me dá o telefone de outros vendedores. Ah, não pode, que não sei o quê. Eu falei, tem que mudar uma estratégia. Aí eu publiquei um anúncio, assim, colecionador quer se desfazer de raridades dos anos 40, 50 e 60. Tratar e tal. Aí um monte de gente começou a me ligar, era coisa, opa, seu nome e telefone, que era fixo, não tinha celular. Uhum. Eu falei, olha, eu vendi tudo, não posso falar com quem vendi, mas eu estou com vontade de colecionar. Eu comecei a comprar desses caras. Muito bom, né? E foi assim que eu fui. Aí pegava, eu lecionava também, sempre assim, trabalhava de dia e lecionava à noite. Então eu pegava basicamente todo o dinheiro que eu lecionava, 13º também, e comprava o gibi. Nossa. E fazia um projeto diferente e tal. E foi, mas eu fui enganado também. Muitas vezes eu comprei coleções que nunca me entregaram. E outros não tinha estados. internet, né? Então... Não tinha. Então a pessoa desaparecia. Depois que você sabia que a pessoa era caloteira e tal. Uhum. E tinha pessoas que faziam assim, por exemplo. Eu vi anúncio do jornal e falei, escuta, às 6 horas eu posso... E aí, pode. Só que vinha até era um bombeiro, Uhum. que era um vendedor, ele passava de dia, comprava as raridades e pegava aquilo que não se vendia nada, tipo edição maravilhosa, tal, não sei o quê, e falou, olha, eu não vou comprar esses daqui que eles valem muito, eu quero só esses daqui. Então, quando você chegava, tinha aquilo que tinha de monte. Nossa, Eu sensacional. acho magnífico que assim, cada exemplar, né, tem uma história para contar, né? Tem uma história para contar, Então, exatamente. Eu, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu, de vez em quando, eu faço uma limpeza lá nos meus objetos e, né, faço umas vendas lá. E curioso foi que... E coisas antigas, às vezes, né, que eu acabo desfazendo, é uma questão de minimalismo, tá? Mas uma vez eu vendi uma maleta, essas de 007, antigas. Tá ok. Né? E apareceu um rapaz que comprava... Ele era colecionador de maletas. Ele mostrou a foto, tinha mala azul, vermelha. Interessante. Ele separava as malas por tom de cor. E ele falou exatamente isso. Estou comprando escondidas da minha esposa, porque se eu chegar com uma mala, eu tenho que sair. Mas ele comprou... E o que ele perguntou para mim? Me conta a história da mala. Que cada mala tem uma história. Aí eu contei a história. Tinha sido do meu pai, tinha guardado coisas lá, tinha acontecido isso. Na hora eu pensei na história e ele ficou com a mala, e ele anotou a história e ficou. Então ele coleciona histórias. Só para abrir um parênteses aqui, Max, você se arrepende de ter vendido sua coleção de comandos em ação? Você tocou num ponto agora, hein? Agora, tu começou a suar aqui, né? Rapaz do céu, eu tinha a coleção de comandos em ação, todos os bonecos, tudo perfeito, nunca tinha perdido nada, não tinha quebrado nada. Só que a coleção ficou muito grande. E aí, de novo, aí é uma espaço, característica. É o espaço que o Kendi falou. Era o meu quarto, era o tamanho do quarto inteiro, eu tinha que sair. E acabou que eu, né, acabei anunciando e vendendo essa coleção. Veio uma pessoa do interior de São Paulo, lembro bem, pai e filho. E o pai até falou, pô, mas você está cobrando muito? Eu falei, imagina, eu estou cobrando nada, né? Assim, e aí ele levou embora a coleção todinha, 100%, tinha tudo. E hoje cada bonequinho custa uns R$300 em média, hein, cara? Né? Aí, é isso que aconteceu. Eu vendi toda aquela história lá. Mas, de novo, aí é uma característica das pessoas, né, de pouco diferente. Eu tenho mais a coisa do minimalismo. Então, aí realmente a coleção ficou... Mas sim, JP, respondendo a sua pergunta, se eu encontrar... O rapaz que comprou de mim lá em 2006, faz 20 anos. Acho que já deve mandar um abraço, passado, mandar um abraço para ele. Desculpa. Mandar um abraço para ele aí, que o rapaz comprou lá, né? Acho que fez um bom negócio, deve estar bem bonito na casa dele lá. Ok, Andy, o que representa os quadrinhos para você, cara? Quadrinhos, para mim, significa, eu diria que, minha razão de ser. Uhum. Eu fui alfabetizado pelos quadrinhos, os valores morais, cívicos que os quadrinhos me trouxeram, tá? Aquela ideia de super-herói, né, que a gente sempre almeja, o final sempre feliz, desde que ele siga os padrões éticos e morais. Kendi, foi um prazer estar com você aqui. Eu que agradeço Bacana. imensamente, viu? Cara, seus projetos, redes sociais,
Como o pessoal te encontra aí? Tá, @Kendi Sakamoto e @TV Relacionamento. Tá com a TV lá, fazendo também podcast Isso, lá, é isso? perfeito. Entrevistas, né? Entrevistas. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo favor. a sua TV também, o seu Tá ótimo. canal. Obrigado, Vi. E Obrigado. você, Max, como que estão as coisas? Sou consultor financeiro, pode me encontrar o pessoal no Instagram, consultor Max Camilo. Show de bola. Galera, é um papo bem interessante assim, mas a gente tem pouco tempo, né? E o tempo passa rapidinho, cara. É bom, né? Agradeço aí pelo vocês estarem aqui com a gente. Até o próximo episódio. Valeu.